boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Choveu forte em BH e região metropolitana. O volume acumulado de água ontem e hoje chega perto do total esperado para o mês. Gerente de banco e a família dele foram feitos reféns e a polícia precisou negociar com os bandidos. Suspeitos de lavagem de dinheiro e de sonegação usavam pousada de luxo para enganar a Receita. Eleitor aproveitou o primeiro debate com os candidatos ao governo de Minas neste segundo turno, realizado aqui na Band para fortalecer a escolha do voto. E hoje tem dicas de cultura para o seu final de semana. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. A chuva forte que atingiu BH na tarde de hoje causou alagamentos, queda de árvores e muros e transtornos no trânsito. A queda de uma grande árvore interditou as duas pistas da Avenida do Contorno, ali na altura do bairro Gutierrez. Acidentes também foram registrados em diversas regiões da capital, como no Barro Preto, Funcionários e Sagrada Família. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um chamado de queda de teto em uma galeria, mas ninguém ficou ferido. Ontem e hoje, em apenas 2 horas, choveu quase o total esperado para todo o mês de outubro. O gerente de uma agência bancária da Grande BH e a família dele foram feitos reféns hoje por assaltantes. A mulher e os filhos foram trazidos para um cativeiro aqui na capital. A polícia assumiu as negociações e ninguém se feriu. De acordo com informações da Polícia Militar, o gerente desta agência bancária foi abordado por pelo menos 4 criminosos quando saía do local no fim da tarde de ontem. Os bandidos foram com ele até sua residência e então sequestraram sua família. Esposa e 2 filhos foram levados para um cativeiro em Belo Horizonte. Os bandidos ficaram a noite toda com o gerente em sua residência para realizar o assalto hoje pela manhã. Os bandidos deixaram o gerente no banco e disseram que voltariam às 11 horas da manhã para buscar o dinheiro. Esta funcionária da agência, que não quis ser identificada, falou sobre a tensão no local. O gerente chegou mais ou menos às 9 horas mais ou menos, só que eu percebi, assim, uma diferença no modo dele me cumprimentar. Ele cumprimenta a gente bem assim, sorridente, mas eu percebi que ele estava tenso. Ele pediu para todo mundo se reunir, mas na hora da reunião ele chamou eu. As reuniões eu não participo. Nessa reunião ele me chamou, eu sentei. Aí foi onde ele passou pra gente. Passou pra gente que estava com a família em cativeiro, que tinha sido sequestrado. E pelo que eu ouvi ele falando para os policiais, ele está desde ontem com a família refém. Passou um tiquinho, eu fui tomar uma água para açúcar. Na hora que eu voltei, os policiais entrou. Este vídeo que recebemos no Band Zap mostra a casa lotérica que fica em frente à agência bancária com as portas fechadas e um pouco da ação policial. Os comerciantes foram orientados a fechar os estabelecimentos pela manhã. Na hora que a gente foi vendo, foi chegando polícia uma atrás da outra e uma confusão mandando as lojas tudo fechar, mas foi tudo rápido. Para vocês aqui, né, cidade tranquila, foi um grande susto. Foi um susto, nós ficamos muito assustados. Um forte esquema de policiamento foi armado e agora a polícia investiga quem são e quantos criminosos participaram da ação. Os reféns foram liberados do cativeiro no início da tarde. 6 pessoas foram presas em uma operação do Ministério Público de Minas Gerais para combater um esquema de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro comandado por uma família com negócios na cidade de Capitólio, na região sul do estado. Os mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e prisão temporária foram cumpridos em Belo Horizonte, Contagem, Passos e Capitólio. 6 pessoas foram presas. Os 2 principais alvos das investigações são os irmãos José Elias da Silva Júnior e Luciano José da Silva, que teriam um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Um rombo para os cofres públicos de pelo menos 10 milhões de reais. Eles constituíam empresas em nome de interpostas pessoas, o que nós chamamos de laranja. Essas empresas funcionavam de forma regular por um certo período, apresentavam as declarações devidas ao Estado e o valor devido de tributo não era recolhido. Em um determinado momento, eles simplesmente desapareciam com essa empresa, abriam novas empresas com outras pessoas, outros laranjas e faziam o mesmo procedimento. Luciano José da Silva foi preso preventivamente. Ele foi encontrado em sua residência no bairro Belvedere. José Elias foi preso em Scarpas e levado a Belo Horizonte. Os irmãos eram investigados desde 2015. Um grupo econômico que atuava basicamente em 2 frentes, uma com essas atividades comerciais,
aparentemente irregulares, mas que praticavam esses crimes de sonegação fiscal. E numa outra ponta, uma atividade mais turística, né, na região ali de Escapas do Lago, com a criação de algumas empresas que foram constituídas com o dinheiro adquirido ilicitamente da atividade criminosa de sonegação fiscal. E essas empresas acabavam blindando esse patrimônio, evitando que o Estado conseguisse recuperar o dinheiro da sonegação, porque, afinal de contas, o nome do devedor, no nome dos contribuintes devedores, não havia nenhum tipo de patrimônio. Segundo as investigações, os irmãos ostentavam em rede social, com postagens em passeios de lancha e carros de luxo. A operação foi realizada em conjunto entre Ministério Público de Minas Gerais, Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Fazenda. Além dos crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, os irmãos podem responder por organização criminosa. E agora falamos de política. O debate de ontem entre os candidatos ao governo de Minas foi uma chance muito boa para os eleitores conhecerem mais sobre os dois adversários que querem comandar nosso estado pelos próximos 4 anos. Em 1h30, Antônio Anastasia, do PSDB, e Romeu Zema, do Partido Novo, fizeram perguntas entre si e também se analisaram mutuamente nas réplicas e tréplicas. Os candidatos chegaram à sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Belo Horizonte, acompanhados de assessores e apoiadores. O primeiro a chegar foi o candidato do Partido Novo, Romeu Zema. Meia hora depois, chegou Antônio Anastasia, do PSDB. A noite contou com presenças de representantes de diversas entidades públicas e privadas e de políticos, entre eles o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Eu acho que a população não é burra, nós só olhar para trás, essa quantidade de luz aí que vai decidir quem vai ser o governador, não vai ser nem apoio e nem pesquisa. O debate foi mediado pela apresentadora Inácia Soares. Começa agora o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de Minas Gerais neste segundo turno. Com 1h30 de duração, o debate foi dividido em 5 blocos. No primeiro, os candidatos fizeram perguntas entre si. Houve troca de farpas, apesar do clima respeitoso entre Anastasia e Zema. Romeu Zema, você disse numa entrevista na sua cidade de Araxá no ano passado que não tinha preparo para governar o estado, que não era essa a sua intenção, que seria como colocar um jogador de futebol numa prova de natação. Ex-governador, a sua campanha até me admira muito porque respeito muito a sua pessoa, tem tomado o rumo das fake news, das mentiras e das baixarias. O senhor concorda com isso? Candidato Zema, as suas empresas tiveram vários empréstimos obtidos junto ao BNDES e ao BDMG, com juros subsidiados por toda a população, juros de 6% até, no máximo, 10%. Todavia, no seu grupo econômico, há uma empresa que empresta juros de 280%. Eu queria indagar se o senhor acha esse procedimento adequado e correto. Afinal de contas, quem tem feito e conduzido a campanha do senhor? O senhor ou a Aécio e a Andréia Neves? No segundo bloco, os candidatos responderam às perguntas de jornalistas do Grupo Band Minas. Eu gostaria de saber se o senhor pretende fazer o enxugamento da máquina pública com demissões de servidores e mesmo mudanças na Previdência do Estado. No seu plano de governo, o senhor deixa claro que o Estado não tem plenas condições de cuidar da saúde de toda a população e que o SUS não consegue atender de forma universal e gratuita. Como combater as quadrilhas organizadas, garantir a segurança da população, proteger as divisas e melhor aparelhar a Polícia Civil para as investigações desses crimes. Um diferencial nos debates do Grupo Bandeirantes de Comunicação é a interatividade com os eleitores mineiros. Tanto no primeiro turno quanto agora, os leitores do Metro Jornal, os telespectadores da TV Band Minas e os ouvintes da Rádio Band News FM puderam enviar perguntas diretamente para os candidatos. Nós temos aqui o telespectador João Júnior, de Contagem, telespectador da TV Band Minas. E quem nos enviou foi o ouvinte da Rádio Band News BH, o Bonfim Santos, aqui da capital, Belo Horizonte. No intervalo entre um bloco e outro, ajustes e orientações de assessores para os candidatos. No quarto bloco, os candidatos voltaram a fazer perguntas entre si com provocações. Talvez um dos problemas do Brasil é que os nossos políticos de sempre estão com as ideias congeladas há décadas. O Estado hoje, na crise que está com dificuldades até para comprar coletes novos, armamentos adequados para os policiais. Comprar câmeras, será isso uma prioridade? Eu assinei um compromisso em cartório
que eu só vou receber o meu salário quando todo o funcionalismo público estiver com salário em dia. E eu acho errado um governo de ricos, porque o governo de ricos só pensa nos ricos e temos de pensar nas pessoas que são mais necessitadas da ação do Estado. O quinto e último bloco foi destinado às considerações finais. O debate foi transmitido em tempo real pela Band News FM e pelo canal da TV Band Minas no YouTube. Acho que foi um debate de alto nível, com propostas, com apresentação de ideias e que as pessoas possam comparar as diferenças que temos entre os dois candidatos. No segundo turno, só 2 candidatos. Então as pessoas comparam e acho que o debate serviu bem a esse propósito. Vi ele como muito positivo, foi a oportunidade do senador Anastasia colocar as propostas dele, eu colocar as minhas propostas e o povo de Minas ver as diferenças. Olha, eu considero que esse primeiro debate no segundo turno é como se estivéssemos abrindo a campanha eleitoral nessa fase, nessa reta final, porque os candidatos se apresentam de forma menos artificial, mas foi importante para mostrar um pouco mais, ser mais propositivo, dizer o que pensam fazer para Minas Gerais recuperar a questão econômica e também a importância política no cenário nacional. Foi um debate muito bom, muito revelador, mas nem todo eleitor tem paciência para assistir a um debate político e se contenta com as informações obtidas em redes sociais ou em conversas com amigos e familiares. O problema de não ir direto à fonte, que são os próprios candidatos, é ser enganado por uma fake news, por exemplo, ou achar que uma opinião é a frase original que foi dita pelo político. Nossa equipe foi às ruas ouvir o eleitor que não perdeu um segundo do debate. Os candidatos ao governo, Antônio Anastasia, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo, se confrontaram durante 1h30, mas sem elevar o tom de voz. O debate foi acompanhado por milhares de telespectadores e também pela internet. O debate é importante porque a gente precisa ver as propostas. Então, eu acho que desde o âmbito governamental ao presidenciável, a gente tem que saber as propostas que eles têm para o nosso país. Tenho estudado muito sobre os candidatos. Tenho visto e ouvido muita coisa, lido muito a respeito, mas eu acho que hoje o eleitor ele está muito em cima do muro. Eles têm proposta, né? Só que quando ganha não faz nada. Esta foi a primeira vez que os dois candidatos ficaram frente a frente e o público pôde acompanhar um debate que opôs trajetórias. Para este cientista político, apesar do debate ter reforçado argumentos já presentes na campanha dos candidatos, a linguagem utilizada por Zema e por Anastasia pode ter sido importante para quem estava indeciso. Mais do que a propaganda eleitoral gratuita, o debate obriga o candidato a se expor. Né? Não tem edição, não tem corte, ele tem que responder. Né? O eleitor pode perceber a sua insegurança, pode perceber a sua hesitação, pode perceber até a sua indignação com alguma mensagem inadequada que for passada. O primeiro debate do segundo turno, o primeiro que colocou os dois frente a frente, o primeiro que expôs os dois, né, que não tem aquele mundaréu de gente ali no meio disputando o mesmo espaço. Então, assim, para a saída foi uma coisa fundamental que a gente viu ontem. Olha, se você perdeu o debate, você pode conferir tudo lá na íntegra no canal da TV Band Minas no YouTube, hein? Urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições começaram a ser preparadas hoje em Belo Horizonte. As urnas eletrônicas começaram a receber as informações dos candidatos presentes no segundo turno. Em Minas Gerais, elas vão conter dados dos postulantes aos cargos de governador e presidente. Nós estamos conferindo todo o funcionamento da urna, as suas funcionalidades, teclado, sonido. Uma vez inseridos os dados e feitas as verificações, a urna será lacrada e daí por diante ela só voltará a funcionar de forma efetiva no dia das eleições. O procedimento é realizado em uma audiência pública aberta a quem quiser acompanhar a preparação das urnas. Representantes do Ministério Público estiveram presentes e lamentaram a falta de representantes dos partidos políticos e de pessoas que duvidaram da integridade dos equipamentos. Se fiscalizassem e acompanhassem, veriam que o procedimento é absolutamente liso, sem nenhuma irregularidade e acreditariam um pouco mais no sistema. Aqui neste galpão, o procedimento vai se repetir nas mais de 6.200 urnas de Belo Horizonte e de Contagem. Mas esse ato também deve ocorrer nas 304 zonas eleitorais espalhadas pelo estado, garantindo a segurança e a integridade das mais de 48 mil urnas usadas em Minas. Toda a preparação foi acompanhada de perto por policiais militares, civis e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil.
Após serem lacradas, as urnas serão encaminhadas para as sedes de batalhões e companhias da polícia, aumentando a segurança dos equipamentos. A partir de quinta-feira, as urnas começam a ser encaminhadas aos locais de armazenamento, onde ficam sob guarda da Polícia Militar até a entrega efetiva aos mesários. Como parte dos trabalhos que asseguram a integridade das urnas, o TRE Minas ainda vai realizar, neste sábado, a auditoria de 3 equipamentos alvos de reclamações e denúncias no primeiro turno. Nós estamos dando uma resposta de forma inédita, mostrando que nós estamos agindo de forma transparente e tentando mostrar para a sociedade que não houve problema de forma efetiva com a urna eleitoral. E o assunto agora é saúde. Agentes de combate a endemias da Prefeitura da capital já intensificam as visitas às residências para conscientizar a população sobre os cuidados para evitar a dengue. Os agentes de combate às endemias bateram cedinho na casa da Dona Maria e do seu Manuel. É a 4ª vez que o casal recebe o grupo este ano. Desta vez, nenhuma larva do mosquito Aedes aegypti foi encontrada. A caixa de água que a Dona Maria utiliza para regar as plantas e os barris onde ela guarda a água para lavar o galinheiro estavam devidamente tampadas. Eu tampo todas as vasilhas de água, todos os tambores. Se eu jogar, tiver pratinho, eu tiro os pratinhos, despeja água. Porque eu gosto muito de planta, né, mato? Então tem que cuidar, né? Já os inquilinos do casal parecem não ter seguido as recomendações dos agentes. É que qualquer recipiente precisa estar tampado, inclusive garrafas e latinhas. Garrafa, igual nesse caso aqui, garrafa PET, tem que estar em local coberto, não pode estar exposto. As informações serão coletadas para o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. O LIRA, que mede a presença de larvas nos imóveis, costuma ser realizado 3 vezes ao ano. Mas em 2018 serão 4 levantamentos por recomendação do Ministério da Saúde. Nesse momento agora, com o aumento das chuvas e também da temperatura, é um momento de maior atividade do mosquito. É um momento também de aumentarmos as ações de controle, que são basicamente eliminar criadouros ou focos do mosquito. E veja a seguir, crise no mercado hoteleiro. O hotel mais tradicional de Belo Horizonte anuncia que vai fechar as portas. Um dos hotéis mais tradicionais de Belo Horizonte, o Otton Palace, vai fechar as portas no mês que vem, anunciando uma crise no setor hoteleiro. Inaugurado em 1978, o Belo Horizonte Otton Palace Hotel se tornou uma referência no ramo hoteleiro da capital mineira. Localizado no coração de BH, o prédio, que fechará as portas no dia 18 de novembro, faz parte da história da cidade. Todos nós esperamos que, ao seu fechamento, que aquela edificação tenha um aproveitamento condizente com a sua história, com o seu viés patrimonial. O primeiro hotel de luxo da capital, que operou por aqui durante 40 anos, é parte de uma rede de hotéis presente em diversas capitais brasileiras. Em um comunicado, o grupo que administra o local disse que a baixa ocupação justifica o encerramento das atividades. Um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis nas cidades que sediaram Jogos da Copa do Mundo de 2014 registrou o fechamento de lá para cá de pelo menos 90 unidades hoteleiras. Só em Belo Horizonte foram 24, já contando com o fechamento do Otton. Para o vice-presidente da entidade em Minas Gerais, vários fatores têm contribuído para o encerramento das atividades de algumas empresas no ramo hoteleiro da capital. Em Belo Horizonte dobrou a quantidade de leitos que tinha e com a entrada da crise fez com que a oferta e demanda, a curva se invertesse. Isso fez com que a diária média dos hotéis caísse, a ocupação caísse, né? Então, como um todo, toda a hotelaria sentiu muito. Se antes da Copa do Mundo a taxa de ocupação era de 70% a 80%, agora ela caiu para 50%. Os empresários do setor acreditam nos eventos de negócios para tentar alavancar novamente a rede hoteleira na cidade. Acreditamos, o setor como um todo, que investir no setor de eventos é o caminho para a gente sair dessa crise. A prolongada crise econômica do país vem causando outros estragos. 40 agências dos Correios serão fechadas em todo o país nos próximos dias. 8 delas estão aqui em Minas. O fechamento de agências dos Correios pelo país foi iniciado esta semana. Cerca de 41 unidades vão deixar de existir, o que assustou os trabalhadores da estatal. O Correio tem um papel social incrível.
né? Uma empresa que o povo não pode deixar jamais ser privatizada. Em Minas Gerais, 8 agências deverão ser fechadas. 3 delas estão aqui na capital mineira, incluindo esta localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, que teve as suas atividades encerradas esta semana. Leandro foi pego de surpresa quando veio postar uns documentos nesta agência. Atrapalhou, já estou atrasado com o serviço, aí agora correria. Por meio de nota, a administração da estatal informou que este fechamento faz parte de uma remodelagem da rede de atendimento e que haverá uma substituição gradativa destas unidades por outros modelos de agência. E depois do intervalo, tem as dicas da nossa agenda cultural para você não ficar em casa no final de semana. Um homem foi preso e mais de 30 quilos de drogas apreendidos dentro de uma mala hoje na rodoviária de Belo Horizonte. O ônibus vinha de São Paulo e foi abordado na rodovia Fernão Dias, em Itatiaiuçu, na Grande BH, onde cães farejadores encontraram as drogas. Como o dono da mala não foi localizado, a Polícia Rodoviária Federal autorizou que o ônibus prosseguisse para a capital. Quando o passageiro apresentou o ticket para a retirada da mala, ele foi preso. E chegou a hora de você programar o seu final de semana com as dicas da nossa agenda cultural. Os destaques chegam com a Luciana Viana. Não só para a criançada, ainda em recesso escolar, mas para toda a família, o filme Amigos Alienígenas. Filho de um ufologista e obcecado em provar que o mundo alienígena existe, Léo, de 12 anos, não tem uma vida fácil. Ninguém acredita no pai dele nem nele mesmo. Mas um dia, uma grande surpresa acontece. 3 aliens pousam bem na frente de Léo. E então você já sabe e pode se preparar para uma grande aventura. Ainda na estreia da semana, O Primeiro Homem, uma fascinante história sobre a missão da NASA de levar o primeiro homem até a Lua na década de 60. Os sacrifícios e os custos de um homem e de uma nação a fim de concretizar a missão mais perigosa da história. O Teatro Marília recebe o espetáculo Boca de Ouro. O texto foi escrito no fim dos anos 50 por Nelson Rodrigues e conta a história de um homem sem escrúpulos que usa o dinheiro e o poder para conquistar o que deseja. Ainda no Teatro Musical Suassuna, O Alto do Reino do Sol, um tributo ao escritor paraibano Ariano Suassuna, que defendeu incansavelmente a brasilidade e a valorização da cultura nacional. The Carpenters, o musical. Sucesso na década de 70, a banda formada pelos irmãos Karen e Richard alcançou o topo das paradas americanas diversas vezes, venceu 3 Grammys e se tornou um dos maiores representantes do pop romântico musical. Considerado um dos maiores gênios da história do cinema, Charles Chaplin é o tema do espetáculo Chaplin Musical, que faz curtíssima temporada neste fim de semana no palco do Teatro SESI Minas. A dupla Henrique e Juliano é uma das atrações da festa que acontece neste fim de semana na Lagoa dos Ingleses. BH recebe o primeiro Beatles Day, um dia inteiro de programação com muito Beatles, música e gastronomia na Praça José Mendes Júnior, ao lado do Palácio da Liberdade e da Praça da Liberdade. E o Roger Waters invade BH com um showzaço daqueles no domingo. Programe-se e divirta-se. Bom, são essas as notícias de hoje. A gente agradece a sua companhia por mais uma semana e segunda-feira estaremos de volta. Até lá e tenha um ótimo sábado e um domingo.